parte desse projeto. 1 Samuel 4, 16, 17, quem achou, diga amém. Vocês estão me ouvindo direitinho aí atrás, não estão? Amém? Então vamos ler. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu lá, filho meu? Versículo de número 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: primeiro, Israel fugiu de diante dos filisteus. Segundo, houve também grande destroço entre o povo. Terceiro, além disso, os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Quarto, e a arca de Deus foi tomada. Versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. 40 anos. Eu quero, queridos, usar esse texto de 1 Samuel capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18, que é, na verdade, apenas uma parte da história, para compartilhar com vocês, ou para fazer menção com vocês aqui nessa quarta-feira, sobre o que somos no tempo de crise, né? As decisões que tomamos. É engraçado porque tempos difíceis e tempos de problemas, de batalhas, de crises, né? Sempre revela o nosso eu escondido, né? Sempre revela aquilo que às vezes, eu até, né, escrevi isso aqui para instigar os irmãos a estar aqui hoje. Os tempos difíceis e os tempos de crises sempre revela na gente algumas atitudes e alguns comportamentos e algumas ações que geralmente nós não demonstramos quando estamos em tempos de bonança. Quando se levanta a tempestade, né? Quando o barco está quase indo a pique, quando acaba o dinheiro. No caso da gente, irmãos, não é que acaba, né? Que a gente nunca tem, né? Não, alguns irmãos aqui eu sei que tem, né? Tem uns gesseiros aí que tem dinheiro, tem uns, né, uns empresários fortes aí. Então, quando essas coisas acontecem, a gente sempre demonstramos, nós sempre demonstramos um Samuel diferente, um Enderson, um Felipe, um Adalto, um Valdir, né? Que geralmente não é demonstrado quando as situações estão ao nosso favor. O texto aqui que a gente leu, eu não quero fazer nem muita menção dele, porque eu vou individualizar esses abençoados desses ventiladores, irmãos, só para a gente desligar de um a um. Porque aí a gente desliga um, mas não desliga o dos irmãos. Se bem que o ar-condicionado está chegando, nós vamos parar com esse problema de vento descascando a Bíblia da gente, né? Mas tudo bem. Eu não quero nem usar muito esse texto aqui, eu quero só pegar a descrição do momento, porque é um momento crítico no meio do povo de Israel, né? Um momento crítico na liderança, uma crise que se instala no que diz respeito ao espiritual. Há uma crise espiritual, há uma crise de liderança dentro desse texto, há uma crise de liderança e há também uma crise de princípios e, além de tudo, há uma escassez da palavra. No capítulo 3, a Bíblia diz que a palavra de Deus era de muita valia, né? Capítulo 3, versículo 1, quando Deus vai falar com Samuel,
vai dizer que a palavra era de muita valia. Por quê? Porque Deus estava falando pouco. Então havia crises em todas as áreas que você pensar, nesse texto aqui. E aí eu quero pegar esse texto justamente por causa dessas crises. O texto que a gente leu aqui, ó, a Bíblia diz que um fujão fugiu da guerra, que já era uma guerra perdida, não tinha jeito de vencer, e sai anunciando na cidade, e ele já vem anunciando algumas coisas. A Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Eli, esse fujão aqui, quando ele chegou na casa de Eli, ele já tinha alvoroçado a cidade toda. Porque, gente, eu nunca vi, a gente sempre diz isso, né? Notícia ruim corre rápido, né? A notícia acaba. E olha, irmãos, olhe bem que nessa época aqui não tinha Instagram, não, hein? Não tinha nada. Era só o Instagram daquele tempo, era os fofoqueiros de plantão. Pronto. E você quer um aplicativo melhor para divulgar notícia do que fofoqueiro de plantão? Jesus usava muito desse método, né? Jesus dizia assim, olha, não anuncia para ninguém não. Jesus era terrível, né, irmãos? E o povo saía doido avisando, ó, ele falou que não era para falar não, ó, ele falou que não era para falar, eu vou falar só para você. E aí a notícia corria. Então, a Bíblia diz que quando ele chega em Eli com a notícia, ele já tinha dado a notícia na cidade, a cidade já estava alvoroçada, e ele estava chegando em Eli. Quando a Bíblia diz que ele ouviu o alvoroço da cidade, por causa das más notícias. E aí a Bíblia diz que ele começa a dar a notícia ali, e ele diz assim, olha, Israel fugiu. Não é comum, mas Israel fugiu de diante dos inimigos. Além de ele fugir, houve um grande destroço, ou seja, morreu muito soldado e muita gente. Ele diz assim, olha, os teus 2 filhos, Ófine e Finéias, que eram, no momento, os 2 sacerdotes responsáveis, né, pelo trabalho sacerdotal em Israel, morreram na guerra. E ele ainda completa dizendo assim, olha, a arca de Deus foi tomada. Ora, morreu os soldados. Não. Os que sobreviveram fugiram. Os demais morreram tudo na guerra. Os sacerdotes responsáveis pelo exercício sacerdotal morreu. A arca de Deus foi tomada. Mas aí vocês dizem assim, ainda está bom, porque morreu 2 profetas, mas morreu 2 sacerdotes, mas ainda tem um vivo. Aí o vivo que tinha, quando ouviu que a arca foi tomada, caiu, quebrou o pescoço e morreu também, para acabar de bagunçar tudo. Aí ficou ruim, né? Então essa é a crise instalada dentro de Israel. E é dentro disso aqui que eu quero compartilhar com vocês algo que nessa tarde eu estava pensando, né? Quais são as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões, que decisões tomamos, ou quem é a gente quando a crise invade a vida da gente? Quando esses momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, chega até nós, a gente bem achando que a pandemia ia durar 1 mês, todo mundo dizendo, daqui a pouco isso passa. Aí foi 2, 3, 4, 12 meses, e todo mundo estava achando assim, na virada acaba. Virou, irmão, virou tudo, virou tudo mesmo. Esse ano piorou, mas Deus está no controle. Então, quem é a gente quando essas coisas acontecem? Eu quero que você abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. O primeiro tipo de gente na crise. Gênesis, capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Diz assim, para a gente ganhar tempo. Então Adão disse, a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Primeiro tipo de gente na crise, aqueles que acham alguém para culpar. Primeiro tipo de gente, o primeiro tipo de gente
ou a primeira coisa que às vezes nós, eu vou melhorar isso, né? Primeiro tipo de gente, a primeira coisa que nós fazemos, muitas das vezes, nós, eu, pastor Samuel e qualquer um de nós, é achar alguém para culpar. Quando Adão come da árvore que Deus falou, da árvore não, né? Do fruto da árvore que Deus falou que não era para comer, ou quando Eva come e dá para o Adão comer também, quando Deus aparece a Adão, é para você ver que isso não é uma coisa de agora não, irmãos, né? Tipo assim, hoje, não, é já, isso é desde os nossos antepassados. Os nossos pais já ensinavam isso. Deus fala com Adão, Adão, como é que você ficou sabendo que você estava nu se eu não te falei? E você andou tanto tempo nu nesse jardim, e você nunca percebeu que estava nu. Por acaso, Deus já sabia, mas por acaso você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Adão poderia ter sido homem e dito assim, eu realmente comi, mas não. Adão, sabe o que Adão disse? Na verdade, Adão não colocou a culpa em Eva, Adão colocou a culpa em Deus. Falou assim, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido da árvore. Eu estava aqui tranquilamente no meu jardim, estava trabalhando, estava aqui, né, me deliciando com esse jardim maravilhoso. Aí o Senhor vem e me dá essa mulher, essa treva. E por causa dessa mulher que o Senhor me deu, aí eu comi da árvore. Ela comeu, me deu, eu comi. Eu amo tanto a minha mulher que eu desobedeci o Senhor. Aí Deus irmãos, porque eu acho que, pelo menos se fosse eu, subiria um nervosismo tão grande que Deus nem argumentou com Adão. Deus nem argumentou nada com Adão. Se eu fosse Deus, eu queimava na hora, né? Mas Deus é Deus, né? Aí ele vai para a mulher e disse, mas por que você comeu? Aí ela diz assim, olha, os dois culpou Deus. Em outras palavras, Eva estava dizendo, quem mandou o Senhor colocar a serpente aqui dentro do jardim? A culpa é do Senhor. Nenhum dos dois teve a coragem de assumir, diante da crise, o seguinte, a culpa é minha. E eu já falei aqui outras vezes. A primeira coisa, nós, seres humanos, eu e todos nós, temos o péssimo hábito de nunca nos responsabilizarmos pelos nossos atos. A gente faz, e quando nos pegam no nosso erro, a primeira coisa que a gente faz, vamos culpar alguém. Vamos achar alguém para a gente culpar, porque aí eu tiro a minha responsabilidade. Eu estava falando no curso de noivos domingo, e eu falei com os noivos que casamento é administração de problemas, de dificuldades. E eu disse a eles que se eles têm dificuldade, ou se eles não estão acostumados, ou melhor, se eles estão acostumados a transferir responsabilidade ou achar culpados, eles vão ter problema no casamento. Por quê? Porque toda vez que você tem um problema, você diz assim, é culpa de fulano. O casamento não está bem. É culpa de ciclano. A minha empresa não cresce. Vamos colocar a culpa no governo? O governo tem tanto, tanto imposto, né? Rouba de tudo quanto é lado. Vamos colocar a culpa no governo. O carro parou. O carro deu problema, o carro estragou. Vamos colocar a culpa na prefeitura que não tampa esses buracos? Nunca é. Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos sem fazer nenhuma revisão no carro, o carro para, a culpa é dos buracos, verdadeiramente. Não, a vida, a família está em crise. Vamos colocar a culpa na igreja, porque a igreja não tem trabalho para a família, né? Assim eu tiro a minha responsabilidade. Olha, a minha vida espiritual está em crise. Vamos colocar a culpa no pastor, porque o pastor não está orando. O pastor, a igreja não está chamando a gente para a oração. Vamos achar alguém. Nós temos a tendência, a péssima tendência, de sempre achar um culpado para dizer assim, a culpa dos meus problemas não é minha. O problema é que a gente se torna profissional nisso. Profissional em achar um culpado.
E quando a gente se torna profissional em achar culpado, a gente também se torna profissional em não resolver problema. Porque culpar alguém pelos problemas da gente não resolve o problema da gente. Responsabilizar alguém pelos problemas que nos é ocasionado não resolve o problema. O problema cresce, os culpados aumentam, porque quando você percebe que não dá para culpar o Zé Dilson, porque você chega à conclusão que o Zé Dilson não é culpado, você vai achar outro. Então, o primeiro tipo de gente que nós aprendemos na crise é aquele que procura o culpado. A culpa nunca é dele. A culpa do casamento ruim nunca é dele. A culpa da igreja que não cresce não é dele. A culpa do problema na sociedade não é dele. A culpa do trabalho não é dele. A culpa de não prosperar não é dele. A culpa de a empresa não crescer. Não, mas a empresa de fulano cresce. A de ciclano cresce. Fulano prospera. Talvez. Não estou dizendo que é. Mas talvez o problema esteja em você. Talvez é você que não decidiu tomar rumo na vida ainda. Talvez o problema de a vida espiritual, talvez, tá, irmãos? Não quero, né? Talvez o problema da sua vida espiritual não prosperar é por sua causa. Talvez, tá? Você pode procurar aí, de repente, para com esse negócio de achar porque tem gente que acha que o mundo gira em torno dele. Todo mundo está conspirando contra ele. Todo mundo está trabalhando contra ele. De vez em quando, a minha esposa diz assim, meu Deus, tem que orar mais, por causa dos invejosos, né? Depois ela vai me bater por causa disso. Ó. Por causa dos invejosos, dos olhos grandes. Irmão, não, eu não prospero por causa do invejoso. É mesmo, irmão? Será? Não, o carro deu problema, é por causa do olho gordo, daquele irmão que fica olhando assim, né? Não, irmãos. Paremos de achar culpados. Isso eu estou falando no âmbito geral, sem falar no âmbito da igreja. Meu ministério não prospera porque o pastor só olha para fulano. Será que é isso? Eu não sou obreiro ainda porque o pastor só olha para ciclano. Será que é isso? Não, eu não prego lá no São Francisco, porque o pastor do São Francisco é metido e só convida a cúpula. Será que é isso mesmo? Será que é? Porque o púlpito aqui é livre. Aqui todo mundo prega, todo mundo canta. Ultimamente, graças a Deus, os nossos irmãos, e isso vai acontecer assim, isso vai acontecer sempre, os irmãos, já tinha muito tempo que eu não ouvia a irmã Marlene dar uma palavra, nem cantar, não era, irmã Marlene? Tinha muito tempo. O púlpito aqui é livre, irmãos. Na verdade, as pessoas geralmente não dizem isso para você, não. Mas você tem direito de ter oportunidade na igreja. Mas eu não vou falar muito a fundo sobre isso, não, porque senão depois vocês vão me pegar nas minhas palavras, né? Eu sei que vai. Então, às vezes, não é que o mundo está conspirando contra você. Às vezes, não é que a igreja está conspirando. Já viu? Não, o problema de eu estar ali no mesmo lugar é porque eu encontro um monte dizendo assim, eu fui embora porque a igreja não tem amor. É porque a igreja não tem amor mesmo? Ah, não, eu não vou congregar no meio daquele povo, porque aquele povo é um povo tirado, metido. O pastor anda todo arrumado. Você quer que eu ande como, pelo amor de Deus? Agora vai colocar a culpa nos irmãos que vêm para a igreja arrumado. Olha para você ver. Pastor Zé Dilson todo alinhado, né? Um relógio como é o nome da Magnus, né? Um relógio da Magnus, um terno combinando com a camisa azul, a gravata. Aí você vai dizer, não, o povo da igreja do São Francisco é tirado, por quê? Porque anda arrumado. Meu irmão, será que a culpa não é nossa? Será que não é nós que não estamos vendo? Ou será que não é nós que estamos dói demais? Será que não é nós que estamos exigindo demais aquilo que nós nem mesmo damos a ninguém?
Eu fiquei, gente conversando por aí, não, porque eu saí da igreja, porque a igreja não faz nada por ninguém, pastor não faz nada por ninguém. Será que é isso mesmo? Meu irmão, está na hora de a gente começar a entender que problema da gente é da gente. O seu problema é seu. O meu problema é meu. A igreja ajuda, lógico, estamos aqui para ajudar você, mas o problema é seu. Tá? Eu quero que você fique bem sabido disso. O problema é seu. Foi você que desobedeceu a sua mãe e agora está vivendo uma consequência disso. Aí quer que eu resolva o problema? Não, o problema é seu. E a gente vai tentar da melhor forma te ajudar na oração, né, no conselho, na palavra, no acompanhamento, mas não esquecendo. Porque tem gente que é o seguinte, a gente vai ajudar, aí ele joga é o negócio da corda, da igreja saudável que a gente estava falando. Joga e ele, tranquilo, não, irmão, assuma seus B.O. Assuma seus boletins de ocorrência, tá bom? Porque ninguém é responsável pelo problema que você criou. Então, primeiro tipo de gente na crise, aquele que acha um culpado. Vamos achar alguém para culpar. Vamos achar alguém para a gente apontar e dizer assim, tirar a responsabilidade de mim e jogar sobre ele. Assim fica fácil. O problema é que assim fica fácil, mas não resolve nada. Vamos lá, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Eu sei que você já sabe qual é o outro tipo de gente, a outra coisa que nós fazemos na crise. Cadê? Jonas sumiu da minha Bíblia, irmãos. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Tem uns filhos aí, aproveitando, tem uns filhos aí que tem uma facilidade de dizer assim, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. O pai já deu de comer, já deu de vestir, já sustentou 25 anos nas costas, já fez, já aconteceu, já levanta de madrugada orando, aí na hora que a coisa não dá certo, é culpa do pai e da mãe. Gente, Jonas capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó, e Jonas se levantou para fugir-se de diante da face. Esse aqui é doido, irmão. Esse aqui é louco. Esse homem aqui é louco. Eu posso usar essa expressão. Olha o que o texto diz. E Jonas se levantou. Se o texto parasse aqui, ó. E Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Tudo bem. Mas o texto diz assim, ó, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Não é doido um cara desse? O salmista era tão inteligente que ele dizia assim, para onde me irei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Parece que Jonas não ouviu essa parte das histórias. Para onde eu irei do teu espírito e para onde eu fugirei da tua face? Porque se eu subir ao céu, o céu, né, já é normalmente. Aí você diz assim, não, o céu ele já está lá. Aí ele diz assim, se eu fizer a minha cama no Seol, ou seja, se eu fizer a minha cama no inferno, o Senhor está lá e me vê. Aí vem Jonas. Gente, fique esperto, irmão. Você está fugindo você está fugindo de diante da face do único que você não consegue se esconder. O segundo tipo de gente na crise, o que foge. Esse aqui é uma maravilha. O problema surgiu aqui em Belo Horizonte, ele vaza para a Bahia. Não, Bahia não, né, irmão? Porque, pelo amor de Deus, né, irmão? Não, a Bahia não, foge lá para Santa Catarina. Pronto, resolveu? Porque aqui nós temos basicamente mineiro e baiano. E os mineiros é minoria. Brincadeira, viu? Tem muito baiano aqui, viu? Só para deixar registrado. Você que quiser fazer alguma gracinha aí, já fica registrado. Tem muito baiano. O problema surge na igreja do São Francisco, vamos trazer para o âmbito igreja, aí ele foge para o Santa Cecília. O problema é que fugir de problema não resolve ele. Você gasta energia fugindo do problema e o problema se aproveita para crescer.
Eu ouvi há muito tempo atrás um pastor que dizia assim: você foge do problema, você sai daqui e vai para São Paulo. O que o pastor Valdir acabou de dizer: quando você chega em São Paulo, o problema já está lá. E com detalhe, já está maior ainda. O tempo que... Eu anotei um negócio aqui que desceu, eu gosto. Cadê? Aqui, ó. Enquanto você gasta energia fugindo, a crise ou o problema usa a sua energia se fortalecendo. Eita mistério, hein? Enquanto você gasta energia fugindo do problema, o problema usa a sua energia e se fortalece. Não, irmão, você estava no São Francisco ontem, o que aconteceu? Não, irmão, é porque, né, eu vim para cá, porque lá a igreja não tem nada de Deus lá. Lá o povo não fala línguas estranhas, lá o povo não é pentecostal, lá o povo não é isso. Aí 3 dias depois você encontra o irmão, ô irmão, você estava no São Francisco, depois eu te vi no Santa Cecília, agora você já está cá no nosso fazenda. Não, é porque, né, eu passei no Santa Cecília, e o Santa Cecília, pastor do Santa Cecília, pastor Rony, muito fraquinho, não tem palavra. Eu falo isso, irmão, porque eu sou muito amigo do pastor Rony, ele não vai ficar zangado comigo não, e eu estou fazendo uma comparação. Não tem palavra. Teve um que saiu do São Francisco dizendo: não, porque lá no São Francisco não tem doutrina. Ô, irmão, lá não tem ninguém, lá as pessoas não estão seguindo mais os bons costumes da Assembleia de Deus. Ô, meu irmão, ai, Jesus, deixa de ser falso. Tu quer fugir dos teus problemas? Foge. Não, além de fugir, ainda coloca a culpa nos outros. É os dois, de uma vez só, né? É o pacote, 2 em 1. Fugindo. A vida toda é fugir. Aí o problema não resolve. A vida não muda. A situação não resolve. Por quê? Porque só vive fugindo. Só vive correndo. Quando não dá certo aqui, vai para ali. Quando não dá certo aqui, vai para lá. Se alguém me ligou e falou: pastor, eu não estou aí mais não, viu? Eu já estou lá na cidade tal. Falei: amém, irmão, Deus te abençoe aí. Né? Resolveu o problema daqui? Não. O fujão nunca resolve o problema. O fujão, ele dá um jeito, encontra alguém, encontra pessoas que não sabem de nada para defender a sua história, usar argumento para defender a sua mentira e vai embora. Mas vai fugindo, até a hora que Deus te pega na curva. Assim: agora eu quero ver tu fugir. Jonas, Deus disse a Jonas: Jonas, vai para Nínive e tu vai pregar. E o problema de Jonas nem era tanto o medo de ir para Nínive, né? Como a gente conversando esses dias. Sabe qual era o problema de Jonas? O problema de Jonas era que Nínive se convertesse e Deus tivesse misericórdia. Gente, tem lógica um trem desse? Jonas, na verdade, queria que o juízo de Deus recaísse sobre Nínive. Agora imagine se Deus resolve tratar Jonas do jeito que ele queria tratar Nínive. Aí ele, descabriado, né? Assim: eu vou dar um jeito de fugir desse negócio. Porque tem coisa, irmãos, que é uma maravilha. Deus aparecer para você e dizer assim: vai para os Estados Unidos ser missionário. Você diz assim: é agora, Jeová. Eu estava esperando esse mistério. É de Deus. Ainda que, né, tem suas dificuldades, sei lá, mas eu vou colocar Aí Deus diz assim: vai para o Timor-Leste fazer a obra missionária. Para onde? Iraque. Vai para o Iraque. Bomba passando de tudo quanto é lado, né? Bala voando para tudo quanto é lado. Pega a sua, como é que o povo diz? 66 calibre, né? Pega o seu 66 calibre e vai. Aí você imagina assim: é mais fácil fugir do que obedecer. E Jonas pensa exatamente isso. Desce, entra no barco, não fala nada para ninguém, paga a sua passagem, diz assim: agora eu vou me esconder ainda mais. Se esconde dentro do barco e vai ele navegando.
O problema é que uma hora todo fujão, ele vai encarar a responsabilidade do problema. E aí quando quando Jonas se depara com o Deus que não dá para fugir, ele tem que revelar qual é o problema da tempestade. E ele diz assim, olha, na verdade eu estou fugindo de Deus. Então vocês me lançam no mar, que o problema de... Irmão, fujão é um problema. Porque além de ele estragar a vida dele, ele ainda estraga dos outros ainda. E se Jonas decide ficar calado lá dentro do quartinho do barco, Deus não ia esmagar aquele barco com todo mundo dentro? Não ia fazer isso? Joabe não ia destruir uma cidade por causa do homem que entrou dentro da cidade e se escondeu lá? O problema de fujão é que além de atrapalhar a sua vida, ainda atrapalha a vida dos outros ainda. Além de trazer problema para si, ou além de trazer castigo para si, ainda traz castigo para os outros que estão ao seu redor, que não tem nada a ver com o problema dele. Foi aquilo que eu falei, ele usa o argumento, ninguém conhece a história, ninguém sabe. Trabalhar em igreja, irmãos, é um negócio, coisa, tem que ter Deus, irmão, porque cada um tem a sua história. Eu não conheço o pastor José Dilson. José Dilson vem da terra de ninguém. E o Zé Dilson chega aqui, da terra de ninguém para o São Francisco, sobe no gabinete e diz assim, pastor, estou vindo de uma luta tremenda. O diabo se levantou com fúria. Você se espantaria com o que a gente ouve, né? O diabo se levantou com fúria e eu tive que sair da terra de ninguém. Porque se eu não saísse de lá, pastor, eu não sei o que seria de mim. Só falta falar em línguas estranhas. E eu vim para cá, pastor, mas eu vim decidido a mudar de vida, pastor, eu quero ser um homem diferente. Aí você ouvindo, você quase chora. Assim, meu Deus, ganhei um membro agora cheio de Deus. Tem misericórdia. Uma semana depois ele já brigou pelo menos com a igreja toda. 2 semanas depois ele já brigou com o bairro todo. 3 semanas depois o traficante já está procurando ele para matar. Não, e o detalhe, o traficante vai procurar você. Se você conhece. É da sua igreja. Ai, Jesus. Está na hora de você parar de fugir e começar a enfrentar o seu problema. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, fujão, indo para Tarsis, escondido dentro desse barco, navio, cúpula, seja o que for, Deus está te vendo. Para de fugir. Chama Deus. Resolve o teu problema e seja abençoado em nome de Jesus. Para de fugir dos teus problemas e começa a entender, eu tenho um Deus que é misericordioso. E se eu chamar por Ele, ainda que eu sou problemático, eu sou. Ainda que eu tenho dificuldades, eu estou falando de mim. Ainda que eu tenha os meus dias ruins, mas você e eu temos um Deus no céu que é Pai de misericórdia, e toda vez que um fujão se depara com ele e diz, eu pequei contra ti, contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, ele diz assim, vinde para cá, devolve o anel, devolve sandália, veste uma roupa, porque eu te aceito de novo dentro dessa casa como filho. Você não precisa fugir. Terceiro problema, ou terceiro tipo de gente. Eu vou falar desse aqui para a gente encerrar. Livro de 1 Reis, ou primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 11. 1 Reis, ou primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 9. Você achou? Vamos ler?
Diz assim, eu amo esse texto, irmãos. Não é que eu amo, essa história me ensina muito. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Olha só. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes o aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. A história de Salomão é linda. Terceiro tipo de gente na crise, aquele que quebra princípio. Eu estava conversando com o Mateus no domingo, que eu não estou entendendo os crentes. Nessa pandemia, os crentes agora nessa crise, os crentes agora acham que porque está em crise não precisa mais seguir princípios não, irmãos. Está avacalhado o negócio, irmãos. Do que você está falando, Samuel? Irmãos, Deus é um Deus de princípios. Viver uma vida de princípios, você não é obrigado. Você não é obrigado a servir a Deus. Não é. Deus não te obriga a servir a Ele. Agora, se você decidiu servi-lo, é melhor que siga obedecendo princípios. Porque Deus vai aparecer a Salomão e vai dizer a Salomão o seguinte: olha, Salomão, eu vou te abençoar. Vou te abençoar, vou abençoar a tua casa, vou abençoar teu reino. Eu vou cuidar de tudo para você. Agora, eu vou fazer uma aliança contigo. Pode deixar que eu vou cuidar de tudo. Salomão começa o reinado e com o passar do tempo, ele começa a fazer exatamente o contrário da aliança que ele tinha feito com Deus. Salomão vai começar a casar com mulheres. A gente sempre diz que no tempo de Salomão houve paz. O reinado viveu um reino de paz, não é isso? Verdade. Por quê? Porque toda vez que algum algoz ou algum rei, imperador, tentava ou pensava em lutar contra Salomão, o que Salomão fazia? Casava com a mulher ou com a filha, fazia uma aliança, e aí a guerra se estabelecia, e assim houve paz. Porém, a Bíblia diz que depois de um tempo, Salomão começa a seguir os deuses das muitas mulheres, e olha que eram muitas, das muitas mulheres que ele havia casado. É tão verdade isso que a Bíblia vai dizer em algum ponto que Salomão chega a até sacrificar aos deuses que aceitavam sacrifício de crianças. E isso vai trazer uma ira da parte de Deus para contra Salomão, porque Deus havia dado um princípio para Salomão. E princípio de Deus, irmãos, princípio de Deus não é para você julgar se é bom, não é para você pensar se é bom, não. Princípio de Deus é para você seguir, obedecer. Princípio de Deus não se questiona, não se discute, se obedece, se segue. Aí a gente está vivendo uma geração, uma época em que esta geração é a geração que passou a anunciar o Deus do amor, né? Deus é um Pai amoroso, glória a Deus. E eu amo isso, irmãos, eu prego isso direto. Deus é um Pai de misericórdia, acabei de falar isso. Só que sabe qual é o problema? O problema dessa geração que está anunciando Deus é o Deus de amor com tanta veemência, é que eles na verdade estão se escondendo dentro desse Deus é um Deus de amor, para se distanciar de princípios e achar que Deus não vai trazer justiça. Você não conhece o Deus de amor, então.
Você não conhece o Deus de amor, então. Porque falar sobre o Deus de amor é bom. Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Deus ama os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Mas não se esqueça, a primeira vez que você quebrar princípios de Deus, Ele vai pegar você. Ele vai castigar você. Ele vai dar um jeito de te mostrar que os seus princípios não é uma ideia de homem, é um princípio divino. E princípio divino se obedece. Não pense que o Deus de amor não vai castigar você, não vai me castigar, ou me levar, no final do tempo dizer assim: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Não, porque Ele é o Deus de amor. Ou você obedece princípio, ou a justiça de Deus vai te pegar em algum ponto. E aí, quando a gente chega na crise da gente, quando a gente chega nos momentos de lutos da gente, quando a gente chega nos tempos difíceis da gente, a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa. A gente abre o leque, não. Já que eu estou vivendo um tempo de luto, eu posso falar qualquer coisa e Deus não vai fazer nada. Já que eu estou vivendo um tempo de escassez, um tempo de ruína, eu vou desobedecer o princípio e Deus não vai fazer nada. Se engana você. Irmãos, Deus não tem dó. Deus não tem dó de quem quebra princípios. Quem é você na crise? Só mais um para eu terminar, que esse aqui eu preciso falar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Eu termino agora, irmãos. Termina agora. 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens, Ofni e Finéias, perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E aí no capítulo 4... versículo 11, a Bíblia diz assim: foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Quem é você na crise? O que desobedece mandamento. E eu termino aqui. Já que Israel está em crise, vamos desobedecer mandamento. Já que Israel está vivendo crise espiritual, crise financeira, crise de tudo, vamos desobedecer mandamento? Vamos levar a alforria, né? Vamos bagunçar o negócio todo, não é assim? Já que o Brasil está em pandemia, a igreja está fechada, os governantes estão lutando contra a gente, vamos bagunçar, vamos fazer o que a gente quiser, vamos beber, vamos fumar, vamos adulterar, vamos prostituir, e depois a gente volta para... Isso eu estou falando de líderes. E depois está tudo bem. Quem desobedece mandamento morre. Pega essa. Levítico capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. E não importa quem você seja, tá? Não importa quem você seja. Desobedeça mandamento e a forca está te esperando. Ei, Samuel, hoje você está doido, né? Não, irmãos, é só a Bíblia mesmo, tá? Deus havia dado uma ordem. Os sacerdotes... Olha, na verdade, Deus deu uma ordem para o povo. Sede santo porque eu, o Senhor, sou santo, né? Levítico 20, 26. É isso mesmo, né? Ou 26 e 20? 26 e 20 ou 20 e 26, é uma coisa assim. Mas Deus também deu uma ordem para os sacerdotes, que em parte são a liderança do povo. E para os sacerdotes, Deus deu uma regra clássica, básica, mandamento: seja santo. Não se apresente, eu tô melhorando aqui para ficar mais... para a gente entender melhor. Não se apresente diante de mim impuro. Capítulo 10, versículo 1 e 2 de Levítico. Vai lá, filho de Arão. Os filhos de Arão, achando que é os bambambam, porque é filho de Arão, que é irmão de Moisés, vai lá e apresenta fogo estranho no altar. Deus nem deixou ele sair de lá.
Quem desobedece mandamento, morre. Aí vem Ófine e Finéias. Sou filho de Eli. Eli já está velho, já está cego, não consegue fazer mais nada. A Bíblia diz que eles transformam o lugar de adoração. Gente, tem uns líderes que é muito louco, irmãos. Porque eu não tenho coragem de fazer isso, irmãos. No dia que eu tiver, Deus me defenda, o sangue de Jesus me cubra. Porque no dia que eu tentar transformar essa casa numa casa de prostituição, eu já estou morto há muito tempo. Eu enlouqueci. Pode me internar no Galba Veloso, pode. Porque, irmãos, entenda, Ófine e Finéias vai transformar a casa de adoração, o lugar do Senhor, em um lugar de prostituição. E havia um mandamento claro, e eu estou falando de um mandamento pessoal, sede santo, para os sacerdotes, e nem estou falando da casa. E a Bíblia diz que Deus já havia dito, vou matar esses 2 filhos de Belial. Olha só o que a Bíblia diz, nem filho de Deus eram mais, mas ainda eram sacerdotes. Líderes pastoreando a igreja, mas que já são filhos de Satanás. E Deus está dizendo, eu vou matar. Porque uma miséria dessa não pode estar viva. Porque começa a atrapalhar o povo que quer buscar a Deus. Você está vendo a seriedade? Irmãos, eu levo com muita seriedade. Eu trato com muita seriedade, com muito temor a casa de Deus, porque eu sei que há um mandamento de Deus para a vida da gente. Santidade ainda convém à vida da gente, irmãos. Pelo amor de Deus, a gente nem precisa ensinar isso, mas a gente tem que falar de vez em quando. Mas eu não estou entendendo esses crentes na pandemia, na crise, porque está achando que agora a vida de santidade, o mandamento da santidade, o mandamento de uma vida pura, lavada, remida no sangue, não precisa mais. Os crentes foi tudo para as redes sociais. Maravilha, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas o que tem de crente? Irmãos, eu estou desconhecendo esses status de crente. Irmão, quer dizer, você é crente, aí você não pode falar palavrão não, né? O crente pode falar palavrão, irmão? Não pode não. Mas a gente pode falar palavrão pelos status, não pode? Não, então eu tenho um negócio errado. Não, tem um negócio errado, irmão. Não, eu estou na rede social, irmãos, e eu estou vendo um monte de pastor ensinando, não, irmão, porque a Bíblia não diz que não pode beber, e os crentes caindo na bebedeira, amém? Vá beber seu vinho, vá beber sua cachaça, vá. Você quer fumar maconha? Pode procurar no Instagram que vai ter um pastor dizendo assim, ó, a Bíblia não condena fumar maconha. Pode. Faz. Vai lá, pode. Não, a gente pode. Pastor, pode ouvir música do mundo? Pode. Liberou geral, irmão. Tá liberado. Tá? Faz o que você quiser. Como é que a Bíblia diz que parece que de uma fonte não pode jorrar água doce e água... Tem esse versículo na Bíblia, gente? Tem, não tem? Tem. Aí agora os crentes começaram a fazer dancinha no Instagram. E ainda acha ruim quando a gente fala ainda. Eu sou ignorante, eu sou o pastor. Né? Não, pastor, essas coisas... Irmão, mandamento, irmãos. Santidade, irmãos. Vida separada. Eu estou vendo uns status de líder. De vez em quando eu dou uma olhada nos status. Dou, porque... E de vez em quando eu digo, gente, peraí, deixa eu confirmar. Deve ter trocado o número, deixa eu ver aqui, deve ser... Ô irmão, como é que fala? Bloquear não, prova. Fizeram outro número seu, né? Clonaram o seu número, irmão, porque, né? Mas a foto é sua, parece. Não, pastor, é eu mesmo, por quê? Entendi. Era melhor que você tivesse me dito que tinha clonado, né, varão?
Instagram está cheio de crente. Eu mostrei para a Kézia ontem, porque eu também estou no Instagram, irmãos. Eu também posto reels no Instagram. Faço. Eu posto IGTV no Instagram, né? Eu faço engajamento, né? Que é para ganhar mais seguidor. Eu posto os stories. Mas esses dias eu mudei o negócio da minha conta lá e o Instagram enlouqueceu e eu não estava achando mais hino não para postar. Aí o que você fez? Postou música, né? Não, parei de postar, ué. Imagina você olhando o meu story, o meu status no WhatsApp, está lá, filho, vai tomar no... porque... Aí você diz assim, gente, o pastor Samuel... Agora já pode, que o pastor Samuel postou, agora pode. Santidade convém à nossa casa. E agora com as redes sociais, aí a gente muda. Santidade convém à tua rede social. Santidade convém ao teu andar, ao que você faz, à sua palavra. Pastor, mas não fui eu que falei. Agora, seja eu um não crente, pega o teu status e diz assim, eu vou ouvir um louvor agora que vai me edificar, uma palavra, e está lá. Um vídeo com... Irmão, aceita Jesus. Quebra de desobedecer mandamento atrai a morte. Deus matou Abirão e Datã. Abirão e Datã, isso mesmo, né? Coré e Datã. Deus matou os filhos de Arão. E aí tem uns líderes aí achando que é bom demais, achando que Deus não vai matar ele não. E outra coisa, eu nem posso dizer que Deus mata mais. Deus está tão bonzinho que você pode fazer o que você quiser. Que Deus, meu irmão, obedeça o mandamento. Meu irmão, siga a ordenança do Cristo. Obedeça a palavra, ande em direção à palavra, coma, se alimente, se sustente pela palavra, porque nesses últimos dias estão surgindo um monte de falsos mestres com um monte de baboseira, longe da palavra para te enganar, para levar você para lá por causa da sua oferta, do seu dízimo, do seu dinheiro, mas os céus ainda é para quem obedece o mandamento, para quem vive a palavra. Siga ela, obedeça a ela. Senão não tem nada escrito na Bíblia. Siga o que Deus está lhe dizendo para fazer. Só para a gente, abra aí. Quer ver? Eu não vou achar aqui, ó. Perdi, não anotei. Deuteronômio 32. E eu encerro, porque na hora que a gente está assim, o tempo acabou. É 32 ou é 30? É 29? É 28 e 63. Eu leio e eu termino assim, ó. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passas a possuir. Não obedece mandamento não, para tu ver. Não obedece, não segue o mandamento de Deus não, para tu ver. Escolhe viver a tua vida do jeito que você quer viver. Acha alguém para defender essa loucura que você quer viver, essa loucura que você está dizendo que vai viver. Acha alguém, defenda esse princípio, mas uma hora você vai se deparar com o Deus dos mandamentos. E na hora que você se deparar com Ele, você vai prestar conta com Ele. Você está achando que quando eu vejo isso, eu mando mensagem assim? Não, irmão. Que aí você começa a dizer assim, agora o pastor deu para pesquisar a vida da gente na rede social. Não, de jeito nenhum. Você e Deus. Quem é você na crise? O que você tem sido nessa crise? Se coloque de pé para a gente encerrar. O que você tem sido nessa crise? E querendo Deus, quarta-feira que vem, a gente correndo. Quem é você nessa crise? Meu querido, que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Pastor, o senhor falou que nesses dias de pandemia o senhor ia sempre trazer uma palavra de levantar o nosso ânimo. Irmão, uma palavra dessa levanta até defunto um negócio desse. Nem que seja para matar a gente, mas faz. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse povo, nós te agradecemos por esta igreja, nós te agradecemos pelos teus filhos, nós te agradecemos pela vida dos obreiros, nós te agradecemos pela vida dos tocadores, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida desta linda igreja. Pedimos ao Senhor que despeça o teu povo em paz, guarde, livre, proteja, dê, Senhor, a tua direção, continua conosco, nos livrando, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, seja sobre a tua vida. E você bem alegre, bem forte diz: você que não ceiou, senta aqui 5 minutos e nós vamos servir a ceia para você rapidinho. Pode sentar com os distanciamentos aqui. Nós vamos servir a ceia para você. Deus te abençoe. Domingo, 3 horários. E nós estamos te esperando aqui em nome de Jesus.